Preciso contratar advogado para arrematar imóveis em leilão? Não necessariamente. Depende. Se você, por exemplo, não tem tempo e você quer fazer dinheiro com leilão de imóveis, mas você, de repente, é empresário, é um funcionário e você não vai conseguir parar para nada, não consegue, ok, seria ideal você contratar não um advogado, mas contratar um especialista, tá? Um advogado especialista. Então, faz muita diferença do que você contratar um advogado simplesmente. Todo mundo acha que advogado sabe tudo, não sabe, tá? Não sabe, ele sabe aquilo que ele estuda. Então, não adianta pegar um clínico geral, senão você vai perder dinheiro. Vira e mexe, tem gente me ligando aqui pedindo, pelo amor de Deus, para resolver, consertar um problema que um advogado causou, né? E gera prejuízo. Quando se fala em investimento, se fala em dinheiro, não dá para brincar. Agora, você consegue sozinho arrematar imóveis em leilão. Basta você seguir, na verdade, um método, conhecer. Agora, o que eu sempre falo, se você vai pôr dinheiro em leilão de imóveis, geralmente não é pouco dinheiro, é um bom dinheiro. Você não vai colocar R$1.000, R$2.000 em leilão. Então, eu sempre falo, pelo menos de 30 mil para cima, aí você vai colocar em leilão de imóveis. Então, não dá para brincar e vale muito a pena você conhecer um negócio onde você pretende investir. Para isso, basta você seguir as pessoas, os profissionais que trabalham nessa área, que são pessoas sérias, tá? Cuidado também, porque tem muita gente vendendo método aí, ou curso, sem ter nenhuma experiência teórica. O que eu posso te falar com esses meus 23 anos, mais de 23 anos atuando com leilão de imóveis, é que as oportunidades são fantásticas, os lucros são fantásticos, não tem nada comparado ao que ao leilão de imóveis hoje no Brasil, não tem nada. Agora, porém, você tem que saber com quem você aprende isso, com quem você segue o método. Então, o que você precisa? De um método. Se você sabe ler, você consegue sozinho arrematar imóveis em leilão. Porque você vai ter um checklist, você precisa de um checklist. Para que é o checklist? Para você saber exatamente quais os documentos você precisa avaliar, analisar. E se você sabe ler, é só verificar se aquilo cumpre, por exemplo, intimações. O devedor foi intimado, é só você olhar. O devedor foi intimado. O credor foi intimado, o credor foi intimado. Então é só fazer isso. Geralmente, se for um leilão judicial, são mais ou menos 33 verificações que você faz. Seguindo as 33 verificações, você ou eu fazendo, é a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Ok? Então, você consegue fazer sim. Você precisa também ter uma noção, conhecer o mercado. Porque você, primeira coisa, você vai buscar as oportunidades. Agora, quais são as cidades mais lucrativas? Gravei um vídeo falando sobre isso, né? E aqui no canal. Depois você dá uma olhada, mas tem um vídeo falando quais as cidades mais lucrativas para você comprar imóveis. Então, você vai comprar imóveis, você vai comprar no leilão. É a melhor possibilidade. Então, você seguindo um método, você vai saber analisar a liquidez de um imóvel, como é que você faz a liquidez de um imóvel, como é que você define a liquidez de um imóvel. Como eu falei, a liquidez ela é muito mais importante que a margem de lucro, porque a liquidez é que vai fazer o seu capital retornar com o menor tempo possível. Então, se o imóvel não tem liquidez, você vai ficar anos com esse imóvel parado e não vai conseguir vender, o seu capital vai desvalorizar. Agora, se você compra o imóvel certo no lugar certo, sabendo o que você está fazendo, então você vai vender mais rapidamente porque você pegou um imóvel com liquidez. Tem um outro vídeo meu aqui no canal onde eu falo sobre uma ferramenta, tá, que vai te ajudar a definir a liquidez de um imóvel. Só usar a ferramenta, ela é gratuita. Ok? Então, é você usar essa ferramenta, que é o planejador de palavras-chave. Tem um vídeo falando aqui no canal só sobre isso. Uma outra questão, a partir do momento que você tem a análise de mercado, você vai fazer a análise de mercado, ver a liquidez, ver o melhor lugar, ver o melhor valor, vai ver qual é a média de mercado. Agora, veja bem, o valor que as pessoas oferecem um imóvel, nem sempre é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Esse imóvel está anunciado por R$300.000. Só que está 1 ano, 2 anos anunciado como para vender e não vende, porque ele não vale, porque se alguém achasse que valesse, teria pago o valor, tá, de 300 mil. Então também não adianta você, na hora de analisar valores só pelo que as pessoas colocam em classificados, colocam nas imobiliárias. Se não vende, quanto tempo está anunciado por aquele valor? O importante é você saber, sim, quantos
imóveis foram vendidos, se for um apartamento, por exemplo? Quantos imóveis foram vendidos naquele prédio, tá? Naquele prédio, por que valor? Por qual valor? Em quanto tempo? Isso é importante saber, porque esse é o valor de liquidez. Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele imóvel? É aí que você vai vender. E é aí que entra a grande vantagem dos leilões. Você comprando bem, comprando num valor menor, né? Tem imóvel que você vai dar um primeiro lance, vai arrematar no primeiro lance, sozinho. Então você pode vender esse imóvel pelo valor de liquidez dele. Para quê? Para você vender rápido. Geralmente, 2 meses, 3 meses, você liquida o imóvel. Isso é o ideal. Então, vender o imóvel pelo valor de liquidez. Isso você não precisa de um advogado para fazer isso. Ah, mas é um leilão judicial. Eu vou conseguir analisar? Sim, porque você vai ter um checklist. Existe um checklist, por exemplo, leilão judicial. Existe um checklist para o leilão trabalhista, né, para o leilão extrajudicial. Para cada tipo de leilão tem um checklist, porque existem diferenças, logicamente, na legislação. Então, imóvel na Justiça do Trabalho, ele tem diferenças, né, dentro do checklist de um leilão, por exemplo, na Justiça Comum, né, da Justiça Federal, por exemplo. Massa falida é um outro procedimento. Então, você tem que saber isso. O leilão extrajudicial é um outro procedimento também. Então, o importante é que você siga o método. Siga aquilo que já está pronto. Pessoas que já fizeram e já sabem, cara, isso aqui está mastigadinho aqui para você, é só você seguir. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós temos aí mais de 700 investidores no Brasil que arrematam imóveis pelo meu método, que é o Análise Pro, sem precisar de uma assessoria especializada. Por quê? Porque no caso do investidor, quando você vai arrematar um imóvel, você não está ali para discutir nada, você está ali simplesmente para colocar o seu dinheiro no imóvel mais barato, comprá-lo o mais rápido possível e colocá-lo à venda e vendê-lo o mais rápido possível para voltar ao seu capital com os seus rendimentos. Então, você não vai ficar elucubrando, você não vai entrar num leilão onde há risco de discussões. Isso o checklist vai deixar claro para você, onde tem uma matrícula mais limpa, onde tem uma situação mais tranquila para você, como investidor, entrar, porque você não vai entrar num leilão onde tem discussão judicial, onde pode gerar uma discussão. Então, se o método for bom, ele vai te mostrar exatamente, ó, passo a passo, é a receita para te mostrar quais imóveis, quais oportunidades de leilão hoje disponível que você tem, na hora da análise, você vai ver, não, isso aqui pode dar uma discussão, ou na hora do checklist, você, isso aqui não cumpriu esse quesito aqui, então pode haver uma discussão. Você vai sair fora desse tipo de leilão, exatamente para que você foque no que é realmente interessante. O que é interessante? A velocidade. É você comprar o imóvel certo, no lugar certo, pelo valor certo, com liquidez e retornar o seu capital o mais rápido possível. É por isso que a gente sempre trabalha com um espaço de 1 ano. Logicamente também que você não vai, cada mês vou arrematar um imóvel por mês com o mesmo dinheiro, arrematando e vendendo. Isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Porque esse tipo de negócio é para quem tem uma visão mais longa. Então a gente sempre trabalha ano, tá? Logicamente, na prática, a gente consegue isso com tempo menor, mas com margem de segurança, a gente coloca para um ano. Quanto você quer lucrar no ano? Considerando taxa Selic de 2% ao ano, que está pagando a poupança, renda fixa, outros investimentos. Então, você fala assim, no mínimo eu quero lucrar líquido 20% no ano. Então, você tem 12 meses para comprar um imóvel, arrematar um imóvel, liberar esse imóvel, vender esse imóvel e retornar o seu capital, pagando todas as despesas, pagando todos os impostos, sobrar 20% líquido na sua mão. Para isso, você precisa do quê? De uma planilha, uma planilha de previsão de custos e lucro líquido ao final. Tem que ter essa planilha, senão você está dando um tiro no escuro. Então, dentro dessa planilha, você vai colocar, ali já tem, você só vai preencher, na verdade, todas as despesas possíveis com aquele leilão, com margem de segurança, pagando imposto, pagando corretor, vendendo esse imóvel pelo valor de liquidez, quanto que me sobra no final com margem de segurança? Tem que dar no mínimo 20% com margem de segurança. Na prática, acaba sendo 30%, 35%, 40%. Isso é o que acontece. Então você precisa, né, vamos lá, só voltando aqui, você precisa saber fazer análise de mercado,
tá? Então você precisa de um checklist de análise de mercado, você precisa de um checklist de análise da documentação, para não correr o risco depois de ficar preso numa situação sem poder sair, porque não analisou a documentação correta. A maioria das pessoas que leva prejuízo em leilão é porque não analisou a documentação, que é uma coisa simples de fazer, mas ela não analisou porque ela se aventurou achando que está tudo bem. Não dá certo. Então você vai precisar também, além do checklist, de uma planilha de previsão de custos e lucro líquido ao final, para não lançar no escuro. Essa planilha é que vai dizer para você até que valor você pode lançar em cada leilão, para que o seu planejamento seja cumprido, ou seja, qual o valor máximo que eu posso lançar nesse imóvel, nesse leilão, considerando as despesas que eu já calculei com margem de segurança, considerando também o lucro líquido que eu quero obter ao final da operação, também com margem de segurança. Aí essa planilha, automaticamente, ela já vai te dar qual é o limite. Chegou naquele limite, você para e parte para outro. Não leva isso para o lado pessoal e querer disputar, querendo ganhar de alguém que está cobrindo o seu lance. Isso é também um dos maiores erros que investidores cometem. Não é nada emocional, é simplesmente negócio. Ok? Então, você não precisa de um advogado para isso, desde que você tenha as informações corretas, tá? Então, caso você tenha interesse de arrematar sem precisar contratar uma assessoria especializada, eu tenho aqui para você o método Análise Pro, tá? Então, aqui acima você vai conseguir clicar direto aqui e já cair lá na página para entender como funciona esse método Análise Pro, tá? Se você precisar de um advogado, não, eu não quero saber nada, não quero aprender, não tenho tempo, eu preciso de um advogado, mas porque eu quero investir nesse tipo de negócio. Aí você contrata um especialista. Nós temos mais de 1000 advogados treinados por nós. Parte desses advogados são parceiros nossos. Então, nós temos também uma lista de advogados treinados por nós, que sabem o que nós sabemos, porque nós é que treinamos. Então, esses são os parceiros nossos aqui da Leilões Investimentos. Então, você também pode entrar lá e contratar, conversar com alguns lá e fica à vontade para contratar alguém. Agora, se você realmente quer lucrar e quer mais velocidade, depender da sua velocidade para buscar as oportunidades, para fazer as análises, para arrematar, para participar da maior quantidade possível de oportunidades de leilão, a melhor forma é você aprender a fazer, mesmo porque o dinheiro é seu. Ninguém vai ter o cuidado com o seu dinheiro como você mesmo, ninguém. Tá? Você que vai saber onde colocar, vai com conhecimento, com as informações corretas, saber investir nesse mercado que é altamente lucrativo. Esse é o único investimento que eu conheço onde você consegue o maior lucro com o menor risco. O maior lucro com total segurança. E isso é real. 23 anos atuando com isso, eu posso te garantir isso daí. Então, comparado com ações, com bolsa, né, com investimentos de banco, não dá nem para comparar, porque é muito mais seguro e muito mais rentável. Eu diria, como eu falo, né, sempre, o investimento em leilão de imóveis, ele tem o lucro das ações, ou mais, e tem a segurança da poupança, ou mais. Geralmente mais. Tá? Se você souber fazer. E é muito simples. Não perca essa oportunidade por medo ou por não querer sair da sua zona de conforto. Se você quer multiplicar dinheiro, seja para fazer capital, seja para fazer renda, o leilão de imóveis é a sua melhor oportunidade. Tá? Ficam as dicas aqui para você. Se você tiver dúvida, coloca aqui abaixo nos comentários. Tá? Você também pode assinar o canal se você não assinou ainda, acompanhe, porque vão ter sempre vídeos relevantes aqui para você. Coloca a notificação, dê um like também aqui, é rápido de fazer isso e ajuda muito o canal a crescer e divulgar isso para mais pessoas, tá? E se você quer conhecer o método Análise Pro para você arrematar, e ainda que você tenha um advogado, para você conhecer o que ele está fazendo, né, que seja um especialista, é a melhor forma, você saber onde você está colocando o teu dinheiro. Então, aqui na descrição do vídeo, tem também um link para você acessar e aqui em cima também você pode clicar direto e acessar um vídeo, né, onde eu explico como funciona o método Análise Pro. Ok? Um grande abraço, vamos partir para o próximo vídeo.